Sabe quando a gente decide mexer um dedo e pronto, ele se mexe? É quase instantâneo, né? Por trás dessa velocidade toda, que é incrível, existe uma rede de comunicação fascinante. E hoje a gente vai desvendar exatamente como o nosso corpo consegue criar e mandar esses sinais elétricos tão rápido. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem fundamental. Pois é, essa é a grande questão. Do momento em que o cérebro pensa em fazer alguma coisa, até o músculo finalmente se contrair, acontece uma verdadeira cascata de eventos, elétricos e químicos, numa velocidade que é difícil até de imaginar. É uma coreografia perfeita que acontece milhões e milhões de vezes por dia dentro da gente. Bem, tudo começa com uma pequena faísca, um pulso elétrico. No mundo da neurociência, essa faísca tem um nome: potencial de ação. Pensa nele como a unidade básica da comunicação do nosso sistema nervoso. É a mensagem que viaja por todo o canto. Então, o que isso quer dizer na prática? O potencial de ação é basicamente uma ondinha de eletricidade que vai se espalhando. É como se fosse um bit de informação, sabe? Um sim ou não elétrico, viajando pela fiação do nosso corpo, que são os neurônios. Ok, então a gente já tem o sinal. Mas só ter o sinal não adianta nada se ele não for rápido, especialmente quando precisa viajar distâncias longas, tipo da nossa coluna até a ponta do pé. E para resolver isso, a evolução bolou uma solução simplesmente brilhante, uma verdadeira supervia para essa informação toda. Agora, olha que interessante essa comparação. A grande diferença aqui é o isolamento. Os axônios com mielina são como fios elétricos encapados. Essa capa, a bainha de mielina, não deixa o sinal elétrico se perder no caminho. E o resultado, uma velocidade muito, mas muito maior e com menos gasto de energia. Isso é uma vantagem evolutiva gigantesca. É a diferença entre um reflexo que salva uma vida e uma reação que chega tarde demais. Já os que não têm mielina são como um fio desencapado, bem mais lentos. E aqui está o segredo dessa velocidade toda. O sinal não percorre o caminho inteiro. Ele literalmente salta de um espacinho sem isolamento para o outro. Esse processo, chamado de condução saltatória, é o que garante que um reflexo, tipo tirar a mão do fogo, seja quase instantâneo. É a natureza sendo super eficiente. Certo, o sinal viajou super rápido pelo neurônio. Mas e agora? Ele chegou no final da linha e precisa passar mensagem para o neurônio seguinte. Esse ponto de encontro, esse espacinho minúsculo entre eles, se chama sinapse. E é aqui que a mágica de verdade acontece. Basicamente, existem dois tipos de pontes para atravessar. As sinapses elétricas são como se os neurônios estivessem de mãos dadas. A eletricidade passa direto. São super rápidas, ótimas para coisas que precisam ser sincronizadas, como o batimento do coração. Já as sinapses químicas, que são a maioria, têm um pequeno vão. Para atravessar, o sinal elétrico precisa virar um sinal químico. É um processo um pouco mais lento, mas que permite um controle muito maior da mensagem. Vamos passar por esse processo. Primeiro, o sinal elétrico chega lá na pontinha do neurônio. Isso abre uns portões para íons de cálcio entrarem. O cálcio funciona como um gatilho que faz umas bolsinhas cheias de mensageiros químicos, os neurotransmissores, liberarem seu conteúdo naquele vão. Esses mensageiros atravessam o espaço e se encaixam no neurônio seguinte, como uma chave na fechadura, e pronto, um novo sinal elétrico é ativado. Mas olha só, um neurônio não é só um repetidor de sinal, não. Ele é um verdadeiro microprocessador. Cada neurônio pode receber milhares de sinais de outros neurônios, tudo ao mesmo tempo. E aí ele precisa tomar uma decisão. Eu disparo meu próprio sinal ou fico quieto? Esse processo de tomar decisão tem um nome: integração neuronal. É basicamente uma soma constante de todas as informações que estão chegando. Imagina um neurônio no cérebro tentando processar o que a gente está vendo e ouvindo. Ele está somando milhares de informações para gerar uma única resposta. É muita coisa. Funciona como uma votação. Alguns sinais chegam e dizem, dispara, vai, são os excitatórios. Outros chegam e falam, não, fica quieto, são os inibitórios. O neurônio, então, soma todos esses votos. Se o total de estímulos para disparar for maior que os de parar e passar de um certo nível, ele dispara um potencial de ação. Se não, ele fica em silêncio. É uma democracia em escala microscópica acontecendo o tempo todo. Agora que a gente entendeu todo esse caminho, da faísca inicial até a decisão final, podemos pensar em algo bem fascinante. Como é que a gente pode interferir nesse sistema? Como a medicina, por exemplo, usa esse conhecimento todo para controlar a dor? Vamos pensar um pouco. A dor, no fim das contas, nada mais é do que um sinal elétrico viajando de um ponto do corpo até o cérebro, certo?
Então, se a gente conseguisse interromper essa mensagem em algum ponto do caminho, o cérebro simplesmente não ia receber a notícia. É exatamente essa a lógica por trás dos analgésicos. E aqui estão os alvos principais. Os remédios podem, por exemplo, bloquear aqueles canais iônicos, impedindo que o sinal da dor sequer comece. Ou eles podem sentar no lugar dos neurotransmissores lá na sinapse, como se estivessem trocando a fechadura da porta. E aí a mensagem não é recebida. São estratégias diferentes para um mesmo objetivo: silenciar o sinal da dor. Então, o ponto central é esse. Ao focar nessas pecinhas moleculares tão específicas, a farmacologia consegue criar intervenções muito precisas. Um analgésico não cura um machucado. Ele só impede que a notícia da dor chegue ao seu destino final, que é o cérebro. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Hoje, a gente usa esse conhecimento para bloquear a dor. Mas e no futuro? Que outras possibilidades isso abre? Tratamento de doenças neurológicas, talvez, melhorar a memória, criar interfaces entre cérebro e computador? Entender essa linguagem elétrica do nosso corpo é só o primeiro passo para, quem sabe um dia, reescrever as regras. O que mais a gente vai ser capaz de fazer? Fica aí a pergunta.